Olá! Hoje eu, Alessandra Rocha, do canal Estimulando Universos, junto com os meus amigos, divulgadores científicos e especialistas, vamos descomplicar algumas perguntinhas para vocês, crianças, no projeto A Criança Perguntou. E os vídeos do canal Estimulando Universos têm o apoio do projeto Ciência Kids, da rede UPC, Unidos pelo Conhecimento. Ciência Kids! Olá, tudo bem com vocês? Sou Jaquita do canal Café com Pimenta, aqui de novo, respondendo A Criança Perguntou. Hoje eu vou responder a dúvida da Juliana Matos. Ela quer saber para que existe a tabela periódica. Ótima pergunta, Juliana. Então, pense que vocês estão entrando numa biblioteca grande para procurar um livro de tabela periódica de um determinado autor. Se esta biblioteca não estiver organizada em seções bem direitinho, vocês vão levar muito tempo para achar o livro. Então é preciso que ele esteja organizado numa seção específica de química, numa seção específica dentro da seção de química por ordem alfabética e etc, etc, etc. Todas as informações possíveis para que ele seja encontrado rapidamente. A tabela periódica nada mais é que uma biblioteca de elementos químicos. A primeira tabela que se tem conhecimento foi elaborada em 1824 por um carinha chamado Dobenheim. Ele organizou a tabela periódica de 3 em 3, ao que ele chamou de Lei das Tríades. Ou seja, somando o cálcio com o bário, dividido por 2, daria a massa do estrôncio. Essa era a ideia dele. Funcionou por algum tempo, mas logo caiu por terra e não deu muito certo não. Depois veio um carinha lá em 1864 chamado Chancart-Toit. E ele acreditava que os elementos químicos existiam uma ordem crescente, então ele criou um cilindro onde ele fazia em espiral a ordem crescente desses elementos químicos. Desnecessário dizer que também não durou muito tempo essa ideia. Depois, em 1864, veio um outro carinha chamado Newlands. Como um amante de música, ele acreditava que a tabela periódica podia ser representada como numa escala musical, né? Como Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então ele criou uma tabela periódica com 7 elementos, um ao lado do outro, sendo que ia colocando um embaixo do outro. Então também não deu muito certo essa tabela, não ficou muito tempo em evidência, mas é a primeira tabela periódica que tem um passo para que nós temos nos dias de hoje. Então, em 1871, veio o Mendeleev. Esse organizou a tabela periódica segundo as propriedades químicas semelhantes. Quer dizer, separou os elementos químicos em massa atômica crescente. Uma curiosidade à parte sobre essa questão, Mendeleev organizou vários elementos químicos conhecidos na ocasião. Porém, existiam certos espaços entre um elemento químico e outro que ficou em branco e ele colocou um ponto de interrogação, onde ele dizia: aqui neste local há de ser descoberto um elemento químico com tais e tais propriedades. Bem, passado-se um tempo, esses elementos químicos, com dois elementos químicos com ponto de interrogação que ele não conhecia, mais tarde esses elementos foram descobertos e era o germânio e o escândio, que couberam exatamente onde ele previu, matematicamente, quimicamente. Interessante isso, né? Bem, e nos dias atuais nós temos a tabela periódica que usamos, né? A tabela periódica moderna foi desenvolvida por Moseley. Ele então organizou a tabela periódica em ordem crescente de número atômico, sendo ela elaborada em 7 períodos, que são as linhas horizontais, e 18 grupos ou famílias, que são as colunas. Essas colunas, né, e esses períodos todos, elas podem ser metais, não metais, alcalinos terrosos, gases nobres, enfim, toda aquela classificação que a gente conhece. É bem legal a história da tabela periódica. Eu espero ter te ajudado, Juliana. Foi muito bom participar mais uma vez desse projeto A Criança Perguntou. Um abraço e até a próxima!
Jaquita, super obrigada por essa aula, esse histórico da tabela periódica. E é exatamente isso. Sem essa organização, ficaria muito difícil estudar química hoje em dia, não é verdade? Uma coisa muito legal da tabela são os nomes dos elementos. Muitos desses elementos, o nome vem do latim, do grego, mas outros são homenagens a lugares, a pessoas e até mesmo a planetas. Olha só, Marie Curie descobriu os elementos rádio e polônio. Na verdade, ela deu esse nome, polônio, em homenagem ao seu país de origem. Outra história bem interessante é o plutônio. Plutônio foi nomeado para homenagear o recém-descoberto planeta Plutão. Hoje sabemos que Plutão é um planeta anão, mas na época todos ficaram tão fascinados com a descoberta desse tal novo planeta que até o elemento químico que foi descoberto naquele período levou esse nome, plutônio. É legal saber que a tabela periódica ela não está fechada. Assim que novos elementos forem sendo descobertos, eles vão sendo agregados e encaixados perfeitamente. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula de química da Jaquita e qualquer dúvida que vocês tiverem, não esqueça, escreva aqui nos comentários do vídeo ou mande direct, fale com a gente nas nossas redes sociais. Um beijo e até mais! Tchau, tchau!